Bom, boa noite, graça e paz a todos. Tivemos um culto muito abençoado aqui hoje pela manhã. E eu esqueci de falar um negócio aqui hoje de manhã, mas vou falar agora. Tá acabando de ser aprontado os carnezinhos patrocinadores para a igreja, tá? E já está quase pronto. Aí cada pessoa, ninguém é obrigado, né? Aqueles que acham que pode fazer, vai pegar esse carnezinho e todo mês você vai estipular no seu coração o que a obra de Deus merece, né? O que o ministério merece para continuar esse trabalho, que nós temos que aprender a valorizar a obra de Deus, né? Tantas coisas que já aconteceram, quantos livramentos Deus já deu, quantas pessoas curadas, quantas pessoas libertas, quantos casamentos foram feitos. É muita coisa que já aconteceu. Então, essa obra merece uma atenção? Eu acho que sim, né? Eu, quando eu era membro da Igreja da Graça, eu via Deus fazer coisas grandes na minha vida. Eu falava para os meus vizinhos: não, vizinho, vai que você não vai se arrepender, tal. Tanto é que quando eu ia para a igreja, eu arrastava quase uns 30 junto comigo, tudo a pé, e todos, não escapou nenhum, todos foram batizados nas águas, selados no Espírito Santo. Alguns viraram obreiros, outros pastores, mas eu arrastei. E quando nós estamos no ministério, que nós vemos que Deus está presente, já operou na minha vida, já fez na minha vida, eu vou convidar o vizinho, meu amigo. Olha, eu jogava bola com o pessoal, e a gente todo bebia, aquele negócio todo, né? Mas quando eu me converti, eu parei de beber, todos que jogavam bola comigo eu levei para a igreja. Todos eu levei para Jesus. Às vezes vocês dizem assim: pastor Mota, graças a Deus, não bebo, não fumo, não adultério, não me prostituo. Mas você sabia que não evangelizar é um pecado? Qual foi a ordem de Jesus? Ide por todo mundo. Eu não faço isso. Eu só ouço o evangelho. Eu não prego o evangelho. E ele está dizendo que é pastor, que o pastor que é para pregar? Não. Essa missão, irmão, são dos membros. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Tinha pastores ali naquele meio? Não. Era para todo mundo. É para todo mundo assumir essa missão, irmão. No mercado, está lá batendo um papo, aí vê o caixa está com a cara triste. Bom dia, eu vejo se você está meio triste. Cheio de problema. Vai na minha igreja que eu vou te contar, hein? A palavra que tem sido pregada lá, Deus vai mudar a sua história. Onde é a sua igreja? Peraí, deixa eu pegar a caneta aqui. Amanhã essa alma está bem e você vai se sentir bem. Agora, não vai lá na minha igreja, não, lá tem um monte de fofoqueiro, não sei o quê. Então, irmão, não existe igreja perfeita, irmão. Não tem igreja perfeita, não tem empresa perfeita, não tem quartel perfeito, nada é perfeito, irmão. Perfeito só Deus. Todo lugar tem um deslize. Todos os lugares têm um deslize. Por falar em deslize, o Senhor Deus diz que o maior mandamento de todos qual é? Amarás o teu próximo, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo maior mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você quer que as pessoas que vão pular carnaval morrem todas elas? Não, né? É seu próximo, né? Ali pode estar um primo seu, um irmão seu, uma irmã sua. Então precisa entender isso.
Por isso eu estou abençoando a todas as pessoas que vão para essas festas aí, para que Deus guarde, para que eles vá e volte. E todos que chegaram como turista no Rio de Janeiro, de outros estados, de outros países, eu também abençoo e peço a Deus para guardá-los em nome de Jesus. Eu estou abençoando a todos para a glória de Deus. Amém? Isso é sabedoria. Mas voltando ao assunto do carnezinho, ô Jurema, Deus abençoe. Eu vou entregar esse carnezinho, não vou pedir você para pegar. Eu vou entregar aquela pessoa que vai dizer: pastor, me dá esse carnezinho. Eu vou passar a patrocinar meu casamento, minha casa, minha saúde, a conversão da minha mãe, do meu pai, meu tio, meu cunhado. Enfim, é uma decisão que a pessoa toma, né? Aí no carnezinho está lá o Pix, tudo direitinho. Aí você mesmo pode marcar lá: eu fiz para Jesus. E o outro carnezinho você me entrega, que é para eu orar. Entendeu? Está quase pronto. Ontem o rapaz que está fazendo já me mandou: está aprovado? Eu falei: está aprovado. Aí eu vou entregar para toda pessoa que vai. E esses carnezinhos vão me ajudar a fazer uma obra nesse galpão. Eu tenho que fazer uma obra nesse galpão e vou fazer em nome de Jesus, né? O rapaz já esteve aqui, ele vai voltar agora à noite? Tá. Aí a gente vai conversar faz uma etapa e faz outra etapa, e daqui a pouco tá tudo certo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Lá no livro de Provérbios, capítulo 17, foi a mensagem que Deus me deu hoje de manhã, muito boa, onde eu aprendi aqui junto com o povo. Acharam? O Provérbios 17 Deus, pela boca de Salomão, falou o seguinte: melhor é um bocado seco. Achou aí todo mundo? Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas com contenda. Olha que coisa, às vezes você tem: eu estou com uma situação boa, mas você está cheio de problema aí. A contenda, a fofoca, que o fulano fez, que o fulano disse, a gente tem que largar isso tudo. Nosso alvo é Jesus. Amém? Então, às vezes você está comendo ovo, mas está com paz. Está com paz. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O servo prudente, ele domina a família. Ele conversa com um, conversa com outro, ele ora, ele amarra o diabo, manda sair da família. O servo prudente. Agora, quando ele não é prudente, ele espalha a contenda dentro de casa, na rua, no morro, na favela, em todo lugar. Ele é cheio de problema. Mas o crisouro é para a prata e o forro para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Às vezes a gente passa alguns apertinhos e diz: isso é inveja, olho grande, a macumba, isso e aquilo outro. Não é. Deus às vezes dá uma imprensadinha em você para ver o que vai espirrar de dentro de você, se é uma víbora ou se é uma oração. Às vezes isso acontece. Aconteceu comigo. Eu passei um aperto na minha vida de 98 a 2003 não foi fácil não, meu irmão. Não, 2003 a 2006 não foi fácil não.
Olha, foi brincadeira não. Você querer comer e não ter, coisa séria. Uma vez, a única coisa que tinha lá em casa foi uma batatinha. Aí tinha um restinho de feijão, um pouquinho de farinha, eu fui fritei a batata, misturei feijão com farinha e me tranquei no quarto lugar de comer, mas me tranquei no quarto para comer. Quando eu saí do quarto, a casa estava cheia de fumaça, eu esqueci o fogo ligado. Aí o óleo esquentou demais, acendeu, queimou a cortina. Irmão, o bombeiro foi lá em casa. Aí eu entendi que enquanto eu não me consertasse, Deus não ia me atender. O problema era eu. Você às vezes passa por uma situação, o problema é você, mas você não entende que é você. O Jonas, ele falou lá para o pessoal do navio lá: olha, tudo isso aí por causa de mim, eu sou o problema. Ele reconheceu o erro dele. Nós precisamos entender quando você está fazendo a coisa certa e quando você está fazendo a coisa errada. O erro é o chicote, ele vai te bater. Enquanto você errar, você vai apanhar. Na roça, o burro lá, você sabe quando é que ele mais apanha? Alguém sabe? Quando ele empaca, ele rejeita a obediência. Aí, meu irmão, quem está guiando ele, toma de chicote, mas o bicho apanha, hein? Entendeu? Assim somos nós. Não, Deus vai ter que me abençoar assim do jeito que eu sou. Não, não vai não, não é assim. Eu digo isso para você como testemunha, eu passei por isso. Enquanto eu pensei errado, andei errado, nada na minha vida funcionava. Tudo tinha uma mentirinha, tinha uma hipocrisia, tinha interesse, era desse jeito. Até que Deus, quando você é escolhido, né? Deus foi iluminando, e eu entendi. Ou eu paro, ou eu me acabo assim. Eu preferi parar. Abri o verbo, contei tudo para Deus e aproveitei e fiz logo uma aliança com Deus. Eu tenho um pacto com Deus. Mas o malfazejo atenta para o lábio iníquo. O que é isso? A pessoa que insiste em viver do lado errado, a única pessoa que ela quer ouvir é a pessoa que é errada também. Fulano, dei logo um tapa dentro da cara. É isso mesmo, você ainda fez pouco, tem que fazer mais, porque é isso que é que você vê que a pessoa não está com Deus. A pessoa não pensa no outro, não mentaliza o que está acontecendo na vida do outro. Nem tudo é safadeza, tem coisa que é safadeza. Tanto é que Deus perguntou para Moisés: Moisés, até quando esse povo vai me provocar? Que não era coisa de demônio, era o povo que queria mesmo andar errado. Por isso que Deus perguntou. Senão Deus falava para Moisés: Moisés, expulsa esse demônio aí, Moisés. Não tinha nada de demônio ali não. Ali era rebeldia mesmo. E vocês talvez conheçam gente que é rebelde. Pastor, olha, não quer mudar, aí vai fazer o quê? Então, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O mentiroso só quer ouvir quem fala mentira, quem fala errado. Enquanto lá em 2 Tessalonicenses, segundo ou 1 Tessalonicenses, acho que é 1 Tessalonicenses, que fala: não mintais um ao outro, para não mentir um para o outro, que a mentira é do diabo, gente. Toda vez que você mente, você mexeu no almoxerifado do diabo, ele vai cobrar isso.
Então tem que ser verdadeiro. Não, mas vai dar problema, então não faz. Amém? Então não faz. O que escarnece do pobre insulta o que o criou. Quando você zomba de um pobre, miserável, isso, aquilo, outro, aí, família assim, se fulano não fizer, você está insultando a Deus. Você vê que toda pessoa que faz isso acaba na lama. Mas o que escarnece do pobre insulta o que o criou, e o que se alegra da calamidade não fica impune. Viu? Não falei? Eu sabia que ia quebrar. Agora lá, está precisando, irmão, você não vai ficar impune. Eu conheci um homem aqui em Nova Iguaçu. Ele disse assim: olha, a gente conversando, ele era um grandalhão, e ele andava, um pano amarrado na perna, escorado uma bengala. Aí, pastor, é que o senhor não me conhece, eu sou fulano de tal, eu tive muito, já dei carro para um, carro para outro, já dei casa, mas também eu pisei muita gente. Hoje eu não tenho nada, só tenho uma caminha para eu dormir. Assim mesmo eu sou grande, assim a cama, eu não cabo na cama, tenho que me encolher, acordo todo doído. Por isso que Salomão diz que na frente da honra vai a humildade. Você tem que ser humilde. Amém? Outro dia a esposa do Roberto, o Roberto que é o obreiro aqui, eu estou lá em casa, está ela: ô pastor, ô pastor. Aí vim no portão: ô Zuleika, eu trouxe essas duas camisas aqui, vê se dá no senhor. Aí eu olhei as camisas e falei: obrigado, Zuleika, Deus te abençoe. Amém, pastor. E foi embora. Aí eu entrei, experimentei a camisa dele. Eu podia ter jogado a camisa em cima dela: ô irmã, vai lá na loja, compra uma de marca e me dá, vai me dar pano de chão. Irmão, preguei aqui uns 2 ou 3 anos com essas camisas, ainda está lá em casa, 2 camisas, manga comprida. Quer dizer, se eu não sou humilde, tem que ser humilde, irmão. Senão fica difícil, muito difícil. Mas versículo 6: coroa dos velhos são os filhos, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. A glória do filho são seus pais. Todos os filhos querem que o pai viva 1 milhão de anos, ou a mãe, né? Já tem outros nessa praga, tem que morrer logo. Não zela. Sério? Aí quando a mãe morre, o pai: mentiroso, mentirosa, se você quisesse que vivesse, você não trazia problema. Olha, eu fui nascido e criado no Morro da Boa Vista. Na escadaria da minha casa, na época, lá em 1900 e fralda, o povo vendia droga na escadaria da minha casa. A gente tinha que passar, eu, minhas tias, meus irmãos: dá licença, dá licença. Aí eles afastavam a perna assim: vai passar. Aí a gente passava. E eu nunca usei, primeiramente, que não dava para mim, segundo, para não trazer problema para os meus pais. Tem que saber: Francisquinho está preso, Francisquinho está procurado, Francisquinho deu um tiro, Francisquinho está não sei o que. Irmão, eu sempre procurei trazer paz
para os meus avós, que eu fui criado por meus avós, e também para minha mãe. Minha mãe nunca foi numa delegacia para me soltar, para me procurar. Nunca precisei dizer: mamãe, deixa eu dormir aqui que eu estou fugido. Eu sempre tive zelo e sempre lutei pelos meus avós, tanto é que os dois partiram da minha mão. Zelei por eles, porque eles tiveram zelo comigo, eles me criaram. Então eu não podia, na velhice deles, acabar com eles, né? Não. Minha avó passava mal lá no pico do morro, eu ia correndo do areal até o Hospital Antônio Pedro, buscar socorro. Aí eu vinha naquela caçapa da ambulância, eram umas ambulâncias, tinha umas Chevrolet e tinha umas Ford. E eu vinha ali no meio da maca ali que carrega o doente, até lá no número 1. Chegava lá no número 1, tempo que o médico subiu o morro para ver o paciente, né? Aí eles subiam comigo, chegava lá no quintal, aí, rapaz, a vista aqui é bonita, eu de calção, sem camisa. Aí eles verificavam lá a pressão da minha avó, aí tirava aquela borrachinha, aí aplicava a injeção na veia. Eu cuidei deles até morrer. Por fim eu levei ela para morar comigo. Minha avó, levei ela para morar comigo. Não larguei, não. Depois que eu arranjei família, né, ele levei para morar comigo. E aqui não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo. O que Deus fala aqui através da boca de Salomão? Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, irmão, que é os netos. E a glória dos filhos são o quê? São os seus pais, irmão. Pergunta para a Jeane a falta que a Terezinha e o Ulisses faz para ela. Pergunta para ela se não faz falta. Letícia agora podia estar curtindo a vovó, né? Mas felizmente foi embora. Fico até pensando, irmão, como é que ia ser se o Ulisses largar do trabalho primeiro lá na minha casa para ver a Nela. E quando ele soube que a gente estava grávida, ele soube num dia, no outro ele chegou com um pacote de fralda. Ele só com acho que 2 meses ou 3 meses de gravidez ele já chegou. Tu lembra disso, hein? Chegou com um pacote de fralda todo novo. Ai, gente, tem coisa que não dá nem para lembrar, né? Dói um pouco. Então, continuando, você vê o que o provérbio está ensinando. Você tem que fazer isso. Tua vovó não está fazendo falta? Hein? Está fazendo? Muito ou pouca? Você sabia que ia fazer falta assim? Não, né? Vai ver que, mas isso enche o saco. Agora você queria do jeito que está, não é isso? Vamos lá. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Não se faz isso. Mas pedra preciosa é o presente aos olhos do que recebe. Meu irmão, te der um saquinho de pipoca de 50 centavos, você tem que estar feliz. Lembraram de você. Não, pô, tinha que trazer a carrocinha. Irmão, seja humilde. Você me dá um chiclete. Obrigado, Deus te abençoe. Porque na minha mente não é o valor do chiclete, é o meu valor para você. Você lembrou de mim, você me valorizou, eu tenho valor para você. Entendeu? Seja um grampo, uma camisa de segunda mão como a Zuleika me deu. Do contrário, meu irmão, esquece. Vai chegar uma hora. Você sabe, hoje nós vemos aí as pessoas roubando, fazendo isso e aquilo.
porque foi com luxúria, depois não deu mais. Trabalhar não dá, então vai meter a mão até a hora que o matar. Então as coisas têm que ser na humildade. Eu fui criado com açúcar cristal, temperando café com açúcar cristal. De vez em quando eu achava uma abelha, jogava a abelha fora, botava farinha, mexia e comia aquilo ali, com açúcar, com farinha. E meus filhos nenhum não foram criados com Danone não, hein? Para a gente comer uma galinha, o negócio lá era 250 gramas de linguiça lá do Pelé, meia dúzia de ovos às vezes, era desse jeito. Quando eu comprava biscoito, era de terceira categoria, muito biscoito quebrado, na época de um mercado chamado Ensa. Então tinha lá um negócio lá só de biscoito quebrado. Vamos supor que hoje custaria R$1. Aí eu chegava lá, poxa, quanto aí? R$1 o quilo? Me dá 10 quilos aí, dava R$10. Aí levava para casa para as crianças saírem do tapa aí. Tudo com a boca suja de biscoito, desgraçado, come demais, daqui a pouco até o saco rasgado. Não tinha mordomia. Senão hoje não, eu só almoço se tiver o carro. Eu sou irmão. Não tem essas coisas comigo. Não tem essas coisas comigo. Se você não for humilde, vai ficar difícil para você. Acredite no que eu estou te falando. Mas também eu não tenho que comer estragado. Claro que não. Você tem que ser humilde. Eu como em qualquer lugar, só tem que estar limpo. Tem que ter higiene. Se não tiver, estou fora. Entendeu? Agora eu posso comer um almoço de R$20. A comida de R$20 eu vou ficar satisfeito. Eu vou pagar um prato de R$500, não vai me encher como de 20 me encheu. É um prato cheio de frescura, cheio de palhaçada. Você paga caro pelo nome do restaurante, pela mesa, pelo tratamento dessa coisa. O que adianta isso? Tudo vira bosta no final do dia. É verdade. Verdade. Tem que ser humilde. Vamos lá. Então não convém o tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lado mentiroso. Pedra preciosa é um presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Fulano me deu, agora me deu esse preguinho de presente. Para que eu quero um prego? Daqui a pouco você lembra que você pode botar ele na parede, em algum lugar, e pendurar seu brinco, sua pulseira, teu cinto. Não foi útil? Foi útil ou não foi? Para furar um bico de óleo. Tem que se valorizar tudo. Eu valorizo a amizade, valorizo tudo. Uma hora você vai precisar. Mas o que encobre transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Encobrir transgressão, eu sei que eu estou todo errado, mas eu escondo o meu erro. Eu escondo o meu erro. Olá, bem-vindos. Eu sei que eu estou errado, mas eu escondo o meu erro. Eu aliso ele. Não, eu sou certinho, sou nada. Eu cometo coisas que não é de Deus. Aí eu fico, não, você não me conhece, eu sou o mais santo da face da terra. Aqui no púlpito. Vamos dar uma olhadinha aí o que o pastor Mota vive e faz por aí, como é que ele trata os vizinhos, as pessoas. Esse bicho é malandro. Se você tem, ele te trata bem. Se você não tem, ele quer conversa com você. Irmão, que coisa feia.
Olá, bem-vindas. Deus abençoe. Amém? O Provérbios é 17. Provérbios 17. Eu estou no versículo 9. O que encobre transgressão busca amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. O que é isso? Você já errou, mas você, aquilo já deu até uma segurada lá dentro, você lembrar. Tu lembra quando fulano xingou Beltrano? Que não sei, você vai renovando a questão, você separa os amigos. Você é uma pessoa perigosa, é complicado. Hoje eu estava até falando, tem hora que a gente não fica chateado, né? Mas as pessoas têm que valorizar. Hoje eu até falei aqui de manhã, falei, sei lá, Minas, Bahia, esses cantão aí que eu já conheço, alguns lugares. De repente eles montam lá um galpão, lá um negócio, enche de cadeira, botam um púlpito e diz, pastor Mota, nós temos um lugar aqui para apresentar o senhor. Meu irmão, fui. Vejo alguém, vai tocando aí até quando dá, e vou embora. Para um lugar onde valoriza. Amém? Para um lugar onde eu recebo as pessoas que estão com problema, não as que me trazem problema. Aí não. Membro é para crescer o ministério, não é para destruir o ministério. Pessoas têm que ser aqueles que ajudam. Ô pastor Mal, pega esse banco sozinho, não, eu vou pegar para o senhor. É essas pessoas que Deus quer. Não é aqui, não, bota no banco, isso aí não serve, não, você quer esvaziar a igreja. Você não é meu amigo. E se não é meu amigo, não é amigo de Deus. Você não quer ver a igreja crescer. Você ainda odeia com muita facilidade. Isso é ausência de Deus. A gente não pode odiar com facilidade. E nem odiar com, se eu insistir muito, eu odeio. Nem isso não tem limite. Irmão. Se Jesus um golinho de ódio, você já está perdido. Por isso que ele orientou, né? Tem 3 pontos na Bíblia que você fica sem a salvação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O primeiro é quando você não aceita Jesus. Quem crê e for batizado, mas quem não crê será condenado. Qual outro o segundo ponto? O segundo ponto, e quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se você não perdoar, o Pai que está no céu também não te perdoará. Então, outra vez, mais um ponto que você perde a salvação. E o terceiro é a blasfêmia contra o Espírito Santo. 3 pontos que você perde a salvação. Você pode falar em línguas, pode, não, eu que levantei essa parede, não adianta nada disso. A área mais importante você está sujo. Não pode. Eu estou falando para vocês o que eu vivo. Eu vivo isso. Mas versículo 10: mas profundamente entra a repreensão do prudente do que sem açoite no tolo. Você quebra o tolo no pau e ele não muda. Já o prudente, então, você dá uma palavra pequenininha, ai Jesus, eu vou mudar. Pai, me socorre, eu não quero mais isso. Um dia eu fiz isso, não quero mais, tal. Cada uma palavra pequenininha. Quantas vezes alguém chegou, Mota, você já viu isso na Bíblia? O que, irmão?
assim, assim, assim. Ô irmão, está escrito isso onde? Está em tal lugar, mano. Espera aí, deixa eu anotar isso aqui. E eu ler, ou eu só ouvir e começar a lutar contra aquela infração que eu estou. Pode ser a perseguição do irmão, pode ser uma pessoa que você está jogando na justiça injustamente, e nem justamente deve fazer. Você já viu 1 Coríntios 6? Então, às vezes, esse pecado está te matando, mas você não larga ele, irmão. Está igual um miquinho que não abre a mão no milho para sair fora daquela garrafa. E Deus quer te abençoar, Deus quer que você tome posse de todas as bênçãos que Ele preparou para você, irmão. Deus não preparou para você o sofrimento, não. O sofrimento é covardia. Tem gente que não consegue ser fiel a Deus, aí começa a dizer: não, meu, que cada um sabe, José passou por aquilo, fulano passou por isso aqui, arruma desculpa para abraçar o sofrimento, quando não é isso. Se rende a Deus, você vai ver como é que acaba. É isso, irmão. Você se rende a Deus, aquilo acaba. É desse jeito. Jonas, quando se rendeu a Deus, Deus deu ordem o peixe para soltar. Ele: me devolve esse homem é meu. Porque houve o arrependimento. Amém? Zaqueu, houve um arrependimento. Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver quadruplicadamente. Jesus diz: hoje veio a salvação esta casa, irmão. E você sente isso que eu estou fazendo, o orgulho, sabe? Aquela coisa nojenta, o demônio está mandando no seu cérebro, ele vai te matar, ele vai te alejar. Sai dele, irmão. Abre mão, vai lá, perdoa, acaba com isso. E glória a Deus, amém? Tinha um cara me devendo 12 mil reais. Na época, ia me ajudar bastante. Devendo aluguel, luz, a Light cortava minha luz, eu ia lá, botava gato, a Light levava o fio, arrumava fio de telefone, botava gato, precisando, irmão. E aí, fulano, quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Um dia eu liguei para ele: o que houve, pastor? Eu disse: eu quero conversar com você, você pode vir na minha casa? Ele aí veio na minha casa, eu não podia ir lá, irmão, sem carro, a pé, nossa, sério problema. Eu falei: olha, eu mandei te chamar, porque eu estou perdoando essa dívida, eu não quero mais, não quero R$1 mais dessa vida. Por favor, se você me procurar, só se for para oração. Bom, mas pastor, não, irmão, por favor, faz o que eu estou te falando, tá bom? Deus te abençoe, vai na paz de Jesus Cristo. Irmão, daquele dia para cá minha vida mudou. Às vezes você está insistindo num pecado, ele está governando você, ele está matando você, e você está culpando quem não tem nada a ver com isso. É sério, meu irmão. Oi, Lucília Monteiro. Vou repetir isso aqui chama muita atenção. No versículo 10. Mas profundamente entra a repreensão no prudente. O prudente é repreendido, sabe o que ele faz? Obrigado, Jesus, eu precisava ouvir isso. Até contei uma vez que eu estava fedendo na igreja, e o pastor disse assim: Mota, você está fedendo, irmão, vai para casa tomar um banho, irmão. Aí eu baixei a cabeça: tá bom. Ele: não, vai até não, toma aqui o meu carro, vai com o meu carro. Aí fui, cheguei em casa: o que houve aqui essa hora? O pastor falou que eu estou fedendo, mandou vir tomar um banho. Você voltava mais na igreja? Não, Deus não se converteu. Aí cheguei em casa, tomei um banho, troquei a roupa toda e voltei para a igreja. Cheguei na igreja: e aí, Mota, tomou banho? Tomei. Trocou a camisa, troquei tudo, pastor. Amém, irmão. Ô irmão, vem cá. Aí pegou a minha camisa e fez assim na gola. Ô irmão, está soltando tinta, irmão?
Você não sabe tomar banho não, moda? Que vergonha, irmão. Compra uma bucha. E o Senhor não explodiu? Não, irmão. Olha aqui, ó. Mais profundamente entra a repreensão no prudente. Daquele dia para cá, eu passei a ser um homem cheiroso, um homem que se cuida, um homem que se esfrega quando toma banho, um homem que tira a cera do ouvido, vê se não tem remela, corta a unha quando está grande, já estou precisando cortar. Valeu a pena a repreensão? Já passou, toma conta da sua vida, não tem mais nada a ver com isso, ó. Não sou mais membro aqui não, estou indo embora. Irmão, hoje eu ia estar fedendo por aí, tudo quebrado. Então, irmão, conforme ele disse aqui, mas profundamente entra a repreensão no prudente, do que sem açoite no tomo. Se quebra o tomo no pau, ele não aprende. É igual cachorro que come chinelo. Tem gente sem juízo, pensa que o cachorro tem raciocínio, quebra o bichinho no pau, mas ele continua comendo o chinelinho dele e alguns sapatos. Entendeu isso, irmão? Foi repreendido, foi o Jesus. É sinal que você tem valor para Deus. Obrigado, Jesus, eu precisava ouvir isso. Mais, versículo 11. Na verdade, o rebelde não busca senão todo rebelde procura o mal. Ele procura alguma coisa para dar um jeito, para chegar onde ele quer, mas ele vai ficar só naquilo, ele não anda. Eu me lembro uma vez, meu irmão, ele disse: Mota, eu acho que eu vou vender minha geladeira. Eu falei: pai, não faz isso. E aí, como é que fica sua mulher, seus filhos? Mota, estou precisando. Aí ele chegou em casa, tirou tudo da geladeira, e o vizinho ia lá buscar a geladeira, e a mulher implorando: não faz isso, amor. E depois Deus dá outra. E depois vendeu a geladeira. E comprou nada. Ficou pedindo gelo na casa dos outros. Por quê? Quando você se afasta de Deus, tudo tranca. E se afastar de Deus é deixar de obedecer a Deus, é só isso. Você pode vir na igreja, pode orar, mas se você não obedece o que Deus te ensina, você está desviado. É isso. Como que vai dar certo? Não vai dar certo. É engano seu. Mas, na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se enviará contra ele. O Balaão veio um mensageiro cruel para cima dele, irmão. Deus mandou um anjo com ordem: ó, se aquele jumento que ele está passar por cima de você, pode matar ele. Jumento não. E depois ele viu o anjo, e o anjo falou para ele: olha, rapaz, a tua sorte foi esse jumento, e se ele passa por mim, eu mato você. O jumento não, deixa ele ir. Olha só, vê a sua rebeldia, já deu um mensageiro cruel no teu caminho, você não está vendo. Pastor Mota, irmão, isso é sério, eu estou falando da Bíblia, a palavra de Deus. Faz tudo certinho, você vai ver como sua história muda. Amém? Às vezes você está pensando que não, porque eu mexi aqui, cortei o cabelo. Tem nada a ver, irmão. Não, que eu botei uma camiseta, meus ombros ficou de fora. Tem nada a ver. Perigo é quando você desobedece a Deus. Ficar falando mal de pastor, seja lá qual for, mal de pastora, mal de obreiro, mal do pai de santo, do padre, do presidente, mas não sei quem. Aí, pastor, até o presidente, o Salmo 101, versículo 5 está falando o quê? Não sabe? O que difama o seu próximo às escondidas. O que é o próximo? Seja lá quem for, irmão. Amém? Isso é muito sério, irmão.
Só uma pessoa entenebrecida no entendimento, você não tem raciocínio, é que faz a besteira e o demônio te pega. E Deus não pode fazer nada, está em pecado. Mas versículo 12: encontre-se com o homem a ursa, a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua astúcia. É mais fácil você vencer a ursa que roubar os filhos dele do que uma pessoa astuciosa. Tudo que você fala, ó, ninguém sabe, mas essa noite dá uma saída, eu vou tomar uma cerveja, tomar um vinho. Isso mesmo. O tempo está passando, daqui a pouco você morre e não fez nada. Essa pessoa é perigosa, é astúcia. A pessoa pode dizer para alguém: não faça isso. Se o demônio te pegar lá, você vai pular o muro, a cobra vai te pegar. Não vai, pô. Amanhã você está aí, ó, berrando, arrastando uma perna. Poxa, fui, bebi lá mesmo, passei mal. Eu não tenho nada a ver com isso. É o que a pessoa vai fazer. Meu irmão, eu fiquei numa pindaíba, que eu procurei aqueles que diziam meus melhores amigos, ninguém abriu a mão para mim. Por eles eu tinha morrido de fome. Teve um que me deu 3 quilos daquele tomate igual pitanga e podia fazer umas compras boas para mim. Ele disse assim: faz uma sopa aí. Passei lá no final da feira, estava lá R$1, comprei, lembrei de você, olha aí. Eu dei para você, não foi? O senhor ficou com raiva dele? Não. Ele sabe que fez isso. Está lá no livro da Bíblia. Coisa séria. Às vezes está passando por coisa e esquece o que a gente fez com o outro. Vamos lá. 13. Quanto àquele que toma mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. A pessoa tem prazer de fazer o mal com alguém. O mal não sai da casa dele, porque ele vive com o mal. Igual eu vivo tem um cachorro lá em casa, Trovão, e agora tem um Trovãozinho, né? Que é o Louco. Eu vivo com eles, estão na minha casa. Se eles fossem o mal, eu estaria vivendo com o mal. Mas não, graças a Deus eu vivo com o bem. É Jesus Cristo que vive lá em casa. Amém? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os anjos do Senhor que me traz. Glória a Deus. E procuro sempre fazer o bem, ter uma boa palavra, ter um conselho bom. Ó, você está orando, ainda não passa a orar, não vai mudar a sua história. Deus vai te abençoar, as coisas vão mudar. Eu tenho sempre uma palavra. E se eu não vigiar, eu me afundo, irmão. Amanhã eu estou querendo, gente, o que eu vou fazer? Irmão, Deus não tem como me atender. Eu estou do lado do mal, irmão. Mas como soltar as águas é o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia antes que seja envolvido. Começou a falar mal de alguém para você, que é tão fortezinho de ferir que a pessoa nem percebe, sai fora disso antes que você não fique envolvido. Você não entra em pecado junto com a pessoa. É isso que eu faço. E aí, o que você acha, mano? Eu não acho nada, hein? Não acho nada. Não, irmão, mas qual o seu parecer? Todos aqueles que não são batizados são criaturas, e os que são filhos. O Senhor que resolve isso aí, estou fora. Não, Mota, por quê, irmão? Isso é você, eu não estou fora. Deixo bem claro. Irmão, já é uma luta. Essa madrugada, 15 para as 3, eu entrei em oração.
Quando terminei a oração, é muita coisa para se falar, hein? Muita coisa. Quando eu dei uma tréguazinha, era 5 horas da manhã, eu falei, agora eu vou tirar um cochilinho, né? Tirei um cochilinho lá de 2 horas mais ou menos, já acordei porque eu tinha que ir para a igreja. Comecei o culto aqui cedo, terminei cedo. Já é uma luta, e ainda vou viver em pecado, aí o negócio fica estreito mesmo. Mas 15. O que justifica, presta atenção nisso, hein? O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abominados são para o Senhor, tanto um como o outro. O que justifica o não, fulano está certo, se fosse comigo eu fazia pior. Quer dizer, irmão, pensa uma comida cheia de mosca, aquelas varejeiras assim dele. Ai, pastor, que nojo. É assim que Deus fica com a pessoa. Você dá nojo. E você quer que não, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que crescer, eu tenho que ir, mas come pecado. Amém? Não adianta você ter fazenda, ter isso, ter aquilo, mas se bater as botas, você vai para o lago que arde com fogo e enxofre. E você sabe disso. Tem um pecado que eu não mato, não. Ninguém sabe. O diabo sabe. Você é servo dele. E Deus sabe que você saiu da palavra. E aí? Tem coisa que para nossa carne, que maravilha, irmão. Mas desliza igual o quiabo para o lado que arde com fogo e enxofre. Fica fora. Mais 16. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Serve de nada. O tolo vai lá e compra 10 bilhões de sabedoria, mas ele é tolo. Aquilo vai dar teia de aranha, aquilo vai enferrujar, aquilo vai apodrecer, porque ele é tolo. Serve de nada a sabedoria. Quando serve, a gente age em cima da sabedoria. O primeiro passo é se render a Deus. E depois vai consertando o resto. Glória a Deus. Perdão a quem perdão. Está em adultério, sai do adultério. Está na prostituição, para com isso. E lá vai você. Não, pastor, já tentei. Falei, irmão, faz um voto, um pacto com Deus. Mas faz pesado. Ó, se eu fizer, só pode acabar comigo. Aí você não vai errar mais. Pode te implorar, pode te dar milhões que você não entra mais naquele caminho. Amém? Do contrário, põe isso na sua cabeça. Se você tiver pecado, você está com problema. Qual é o salário do pecado? Fica fora disso. Fica fora disso. Tudo que a Bíblia diz que você fazer, você não faz, você pecou. Uma delas é: a voz que ouve, digo, amará. A voz que ouve, digo, amai a vossos inimigos. Ah, eu odeio. Olha, você está no bebê. Aquele safado me aborrece, agora vem pedir água. Não dei não. Fazei bem aos que vos aborrecem. Outra vez você pecou. Sua conta está aumentando. Aquela pessoa que você, na hora de uma ira, de uma raiva, você falou besteira. Procura a pessoa e fulano, ó, aquele dia, se eu pudesse eu te matava. Me perdoa. O demônio me usou aquele dia. Você me perdoa? Perdoa. Não é nada daquilo que eu falei. Fica tranquilo, fica em paz. Mas me perdoa. Às vezes é isso que está faltando na sua saúde.
É isso que está faltando para a sua prosperidade. Você não está entendendo. Entendeu, meu irmão? É só isso. Faz uma oração séria, pede perdão para Deus. Senhor, me tira dessa rebeldia, desse negócio sujo. E aí acabou. O rapaz veio, meu irmão. Está lá fora? Ah, tá. Entendeu, meu irmão? Levanta a mão direita, só quem quer ser feliz. Deus está vendo. É só você mudar, hein? Aqui eu estou te mostrando fora da Bíblia ou dentro da Bíblia. Aí você vai em outro lugar, nem abre a Bíblia. Eis que eu quero falar com você. Você vai ser feliz. Irmão, você acabou de xingar seu pai, xingar sua mãe, não fala com o vizinho. Que Deus é esse que está falando com você? Não é o da Bíblia. O da Bíblia sabe que você está no vermelho. Você já viu? Olha aqui, para finalizar, está do horário? Vamos lá. É segundo Crônico ou primeiro Crônico? Rapidinho, vamos lá. Vamos lá no livro de Crônicas. Vou te mostrar uma coisa aqui. Vê se você está enquadrado aqui. Segundo Crônicas, capítulo 7. Vê se você está enquadrado aqui. Olha aí. Achou? Sim ou não? Segundo Crônicas, capítulo 7. Vou contar de 1 até 200 para você achar. 198, 199, 200. Achou? Achou? Versículo 14. Acharam? E se o meu povo, você é povo de Deus, ainda está falando comigo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, você tem que sentir Deus te olhando, te ouvindo, e se converter dos seus maus caminhos. Você sabe o que você faz de errado. Não vou fazer mais. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora olha o que ele fala: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração desse lugar. Você está fazendo isso? É só fazer isso. Você é bênção. Quem te fez não foi o diabo, foi Deus. Você é bênção. Está dependendo somente de você. Está dependendo só de você. Glória a Deus. Vou fazer tudo certo, vai dar tudo certo. Amém? Então vem para cá, pega sua água, seu sabonete. Se alguém trouxe do seu oferta, dízimo, fica à vontade. Se não trouxe, fica à vontade do mesmo jeito. Em nome do Senhor Jesus. E glória a Deus. Tudo bem? Essa é quem? Hein? Está com o quê? Dói. Chega aqui, chega aqui. Como é seu nome? Milene. Dói aonde, Milene? Quanto tempo? Uma semana. Está uma semana. Dói muito. Parece que vai desmaiar. Você crê em Deus? Vou falar uma coisa para você. É evangélica?
falar uma coisa para você, chega mais para cá um pouco. O Pedro da Bíblia, você já ouviu falar sobre Pedro? Pois é. Ele disse assim a respeito de Jesus: levando ele mesmo em seu corpo nosso pecado sobre o madeira, para que mortos para os pecados, vivemos para a justiça. E por suas feridas fomos sarados. Você acha que isso é verdade ou é mentira? Tem certeza? Se precisasse de você assinar, botar o número da sua lista para dizer que isso é verdade, você faria? Tem certeza? Aperta aí. Aperta aí. Quando você apertar o número, aperta aí. Está vendo? Se você não está apertando. Ô irmã, vem aqui por favor. Ela falou que o troço é tão terrível que quando ela apertava ali doía. O hospital 3 vezes. Num dia só, eu estava naquela vaga. Eu não vou botar a mão nela por respeito, mas a senhora pode, aperta ali para mim. Aperta mesmo, irmã. Se não for para aperta mesmo. Doeu? Fala a verdade. Vai de novo, irmã. Doeu? Fala a verdade. Não doeu? Você nunca mais vai sentir isso. Amém? Esse espírito já está queimando lá no largo que abre com fogo no chão. Em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Nunca mais você vai sentir isso. Quantas vezes a senhora foi no hospital? Eu fui 3 vezes para ontem, só no dia só tem que lugar, porque não tinha a máquina para aí a gente foi lá para cá do sul, ontem, ela foi do UPA, de Vila de Cabra, aí mandaram para UPA técnica de Botafogo, ela veio, aí mandaram para o Hospital da Porta, a gente foi, aí o Hospital da Porta mandou lá para cá do sul, aí lá que tinha aquela máquina, ela passou em cima e tinha avisado a ela inchada, está até o olho aqui, está inchada, está dentro. É mesmo? Isso é espiritual, menino, não vai? Respira bem fundo. Toma tanto do Puxa remédio. lá no fundo mesmo. Puxa fundo mesmo, vai. Vai de novo. 3 vezes. Sentiu alguma coisa? Nunca mais você vai sentir. Está feliz? Deus te abençoe, tá? Vai na paz de Jesus. Digam graças a Deus. Entra torto, Jesus conserta, desentorna. Feche os seus olhos em nome de Jesus. De madrugada, ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor. De madrugada, ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor.
agradecendo ao Senhor por libertar essa jovem, ó Deus, que já rodou vários hospitais buscando a cura, mas o Senhor curou aqui agora, mudou a história dela. Assim também são esses que oram comigo, cada um, meu Deus, tem uma situação para resolver. E eu creio no Senhor, creio na Tua palavra, que já está resolvido. E essa pessoa vai saber, olha, pastor Mota, aquela sexta-feira Deus mudou o quadro da minha vida. Manifesta, Pai, o seu poder sobre a vida de todos, até os que oram comigo aqui pelo Facebook. Também vai estar no Instagram, no nosso canal do YouTube. Pai, que sejam libertos, sejam curados em nome de Jesus. E você, diabo, pega o seu mal fora dessas vidas e não toque mais em nenhuma delas, porque eu te proíbo no poder do nome de Jesus. Agora, Pai, põe um poder de cura nessa água, em todas as garrafinhas de água, também sobre esse sabonete que essa pessoa vai levar para casa. Pai, quando a pessoa sai esses ingredientes, que ela sinta o sinal do Senhor no corpo dele, no corpo dela, em nome de Jesus, ó Deus. E peço a Ti, Senhor, que esse caminho, que é um caminho santo, quando eles passarem ali, o imundo fica preso, mas eles saem do outro lado completamente libertos. E agora, Deus, eu peço ao Senhor também para receber os dízimos e ofertas trazidas à sua casa. É seu, Pai. E o Senhor falou: os que honram, eu honrarei. E também, Deus, aqueles que não puderem cear no domingo, vieram hoje, e eu venho apresentar para o Senhor esse pão. Transforma no teu corpo, Pai, e esse cálice seja transformado no teu sangue. E eu autorizo essas pessoas: coma do pão, que é o corpo de Jesus, beba do cálice e sejam inteiramente abençoados. Agora, Pai, cobre esse povo com o teu manto de justiça e leve-nos em paz, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja. Assim seja. Depois de lavar a mão ali comigo, tá? Em nome de Jesus. E vocês que orarem comigo, Deus abençoe. Fiquem na paz de Jesus, tá? Deus abençoe. Profundamente. Glória a Deus.